Há algo que foi dito em um momento silencioso, algo que nunca foi destinado a muitos ouvidos, algo que estava sendo sussurrado cuidadosamente, como se quem falasse compreendesse que aquelas palavras carregavam grande peso. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. A conversa que mudou tudo. Presenciei uma conversa que jamais vou esquecer. Duas pessoas. Uma delas escolheu falar aquilo que guardava há muito tempo. A outra estava ali genuinamente interessada em compreender. Não é qualquer conversa que muda a energia de um ambiente, mas esta mudou. Vi a expressão daquela pessoa se transformar completamente. A voz ficou mais morna. As palavras desaceleraram. Era como se estivesse protegendo algo precioso, algo tão importante que não poderia ser dito com negligência. O que aquela pessoa disse sobre quem amava não começou com um nome, começou com silêncio. E aquele silêncio carregava significado. A verdade por trás do silêncio. Na minha prática clínica, repito frequentemente que o silêncio é uma linguagem que a maioria das pessoas não aprendeu a ler. O silêncio entre duas pessoas que se amam nunca é vazio, é sempre cheio de significado. Durante essa conversa, uma pergunta simples foi feita: por que você fica pensando nessa pessoa? Segundos se passaram sem resposta. Em meus anos de experiência, aprendi que quando alguém demora para responder, é porque está tocando em algo real. A verdade profunda não chega rápido. Ela chega lentamente porque carrega peso. Quando finalmente respondeu, cada palavra saiu com precisão, como se aqueles pensamentos já vivessem dentro daquela pessoa há muito tempo. Ela disse que não conseguia explicar completamente, mas havia algo sobre aquela pessoa que permanecia, mesmo quando tudo mais seguia em frente. O que permanece quando tudo muda? A observação que fiz a seguir é uma das mais importantes que compartilho com meus pacientes. Há coisas que permanecem em nós não porque são fáceis de carregar, mas porque significam algo profundo. Notei que enquanto falava, parecia estar perdido em memória. Talvez estivesse relembrando uma voz, talvez um sorriso, talvez um pequeno detalhe que nunca imaginava que pudesse permanecer tão fundo no coração de outra pessoa. Quando perguntei se era algo sério, o silêncio que se seguiu me ensinou muito. Não era hesitação. Era o tipo de silêncio que vem quando a pessoa já conhece a resposta, mas percebe que essa resposta é muito maior do que usualmente permite a si mesma admitir. Finalmente a resposta veio. Toda vez que tento ignorar esses sentimentos, algo sempre me traz de volta. Essa confissão mudou tudo. Na psicologia emocional, trabalho com o conceito de retorno involuntário. Isso ocorre quando alguém se torna tão significativo que o pensamento sobre essa pessoa retorna independentemente de nossa vontade. Isso é um sinal clínico claro de apego profundo. A calma que ninguém esperava. Algo inesperado aconteceu durante aquela conversa. A pessoa descreveu algo sobre quem amava que nos surpreendeu até a mim, com toda a minha experiência. Não começou falando sobre aparência ou circunstâncias. Começou falando sobre a sensação que a presença dessa pessoa criava. Disse que mesmo quando fisicamente longe, pensar naquela pessoa trazia uma sensação inusitada de calma. Ninguém fala sobre calma a menos que tenha tocado algo profundo. Calma significa que a presença daquela pessoa alcançou lugares internos onde geralmente existe ruído. Calma significa que a memória daquela pessoa entrou em espaços preenchidos de confusão. Significa que, sem sequer tentar, aquela pessoa trouxe paz onde havia agitação. Como psiquiatra, reconheço esse padrão. Ele é quase infalível. Quando alguém traz uma sensação de paz genuína simplesmente por ser lembrado, está estabelecido um vínculo emocional profundo. O medo de falar a verdade.
Perguntei por que não havia dito mais disso para a pessoa amada. A resposta veio de imediato. Porque algumas coisas parecem importantes demais para falar com negligência. Aquela resposta carregava mais verdade do que a pessoa esperava revelar. Na minha experiência, os sentimentos mais profundos são frequentemente guardados, não porque sejam fracos, mas porque importam tanto que expressá-los parece arriscado. Não é vazio que está sendo escondido, é significado que está sendo protegido. Há algo que observo repetidamente em meu consultório. As pessoas mais amorosas são frequentemente as que falam menos sobre seu amor. Elas entendem que as coisas preciosas requerem cuidado. O ponto de mudança. Então veio uma sentença que mudou tudo de novo. Às vezes me pergunto se você realmente compreende como muito você muda a forma como penso. Esse foi o momento de transformação. Você pode nunca ter visto o exato momento em que sua presença começou a afetá-lo. Talvez tenha acontecido gradualmente. Talvez nenhum nem outro tivesse percebido no início, mas dentro daquela pessoa, esse momento se tornou inesquecível. Algo sobre você se assentou mais fundo do que memória ordinária. Algo permaneceu. O medo de admitir o tamanho. Perguntei o que mais temiam. A voz caiu quase até um sussurro. O que sinto pode já ser muito maior do que jamais pretendia. Naquela frase está contida uma verdade fundamental sobre a natureza humana. Não temos controle completo sobre nossos sentimentos. Eles crescem além das nossas expectativas. Isso é especialmente verdadeiro quando alguém que amamos continua matéria. Na minha prática clínica, vejo constantemente pessoas lutando contra o tamanho inesperado de seus próprios sentimentos. É como se o coração tivesse sua própria sabedoria, independente do que a mente planejou. Pequenos momentos, grande impacto. Ao perguntarmos quando tudo começou, veio uma resposta que revelou tudo. Não foi um grande momento. Foram muitos pequenos momentos que simplesmente se recusaram a desaparecer. Aqui está algo que descobri em décadas de prática. As grandes mudanças na vida emocional das pessoas raramente começam com eventos dramáticos. Começam com pequenas coisas. Uma voz lembrada, uma mensagem revisitada, um sorriso evocado, uma frase repetida mentalmente. Um ato de gentileza que de alguma forma permaneceu inesquecível. Esses momentos nunca são aleatórios. São sinais de que alguém deixou uma marca muito mais profunda do que jamais imaginava admitir. O poder dos detalhes. Perguntei que tipo de momentos eram esses. Pela primeira vez durante a conversa, um pequeno sorriso apareceu. Aquela pessoa falou sobre os momentos em que ouviu quando ninguém mais realmente ouviu. Lembrou dos momentos em que recebeu gentileza, sem esperar nada em troca. Lembrou da forma como as conversas ordinárias se sentiam significativas. Lembrou como naquela pessoa fazia notar coisas que outros ignoravam. E mais do que tudo, lembrou como se sentia quando estava com ela. Há algo profundamente verdadeiro que compartilho com meus pacientes. As pessoas não se apaixonam apenas pelos momentos. Elas se apaixonam pelo sentimento que esses momentos criam. Detalhes que permanem. Perguntei que tipo de detalhes a pessoa havia notado. Hesitou brevemente. Depois respondeu lentamente, como se aqueles detalhes já tivessem sido catalogados muitas vezes internamente. Falou sobre a forma de comunicar, certas palavras usadas frequentemente, expressões que aparecem quando a pessoa está excitada, pensativa ou silenciosa, hábitos pequenos, reações simples, coisas que a maioria consideraria sem importância, mas aqueles detalhes permaneceram. Na psicologia da memória, isso é crucial. Ninguém acumula detalhes sobre outra pessoa sem razão. Atenção sempre revela valor. As pessoas não lembram das partes ordinárias de alguém acidentalmente. Essas memórias permanecem porque algo mais profundo já se formou. Pensamentos repetidos. Significado profundo.
Observei que soava como alguém que havia passado muito tempo pensando sobre tudo aquilo. Dessa vez, não houve negação. Não havia tentativa de minimizar o que sentia. A resposta foi direta. Talvez eu tenha pensado em você muito mais do que alguém imagina. Aquelas palavras caíram pesadas. Os pensamentos ocultos frequentemente carregam mais verdade do que as expressões visíveis. O que as pessoas compartilham abertamente pode revelar apenas uma pequena parte do que existe dentro delas. O que pensam em privado é geralmente muito mais profundo, muito mais pessoal, muito mais honesto. O sentimento retorna mais forte. Algo inesperado aconteceu durante aquele silêncio final. Perguntei: o que retorna primeiro? É a memória? É o sentimento? Ou é a pergunta sem resposta? A resposta veio após uma pausa breve. É o sentimento. Aquela resposta importava mais do que quase tudo o que havia sido dito antes. Memórias podem aparecer acidentalmente. Sentimentos são diferentes. Sentimentos retornam porque algo dentro ainda reconhece significado. Retornam porque algo permanece inacabado. Na psicologia emocional, esse é um padrão que reconheço imediatamente. Quando um sentimento retorna repetidamente com força crescente, geralmente tem raízes muito mais profundas do que a tensão ordinária. Presença que não pede permissão. Aquela pessoa admitiu algo que me tocou profundamente. Algumas pessoas permanecem dentro dos seus pensamentos de forma que nunca pede permissão. Passam os anos em minha prática e continuo aprendendo sobre essa verdade. Memórias ordinárias são fáceis de entender. Todos as experimentamos. Mas aquilo não era descrito como ordinário. Era descrito como algo que chega por conta própria, que permanece presente mesmo enquanto a vida se move em direções diferentes. A mudança quando o nome é mencionado. Fiz minha pergunta final. O que acontece quando o nome daquela pessoa entra em seus pensamentos? Dessa vez não houve hesitação, nenhuma tentativa de evitar a verdade. A resposta foi honesta. Por um breve momento, tudo mais fica menos importante. Aquela confissão carregava mais poder do que a pessoa pretendia revelar. Porque quando alguém admite que tudo mais desaparece, mesmo que temporariamente, revela aonde sua atenção naturalmente vai. A atenção se move para o que importa, para o que permanece significativo, para o que o coração ainda reconhece, notando coisas inesperadas. Outra confissão surgiu. Comecei a notar detalhes que nunca imaginei que me importaria. Pequenos hábitos, reações singelas, detalhes tão pequenos que a maioria das pessoas consideraria insignificantes, mas de alguma forma aqueles detalhes permaneceram. Como psiquiatra, reconheço esse fenômeno. A atenção sempre revela o que realmente importa. Ninguém se lembra das partes mundanas de outra pessoa por acaso. Aquelas memórias existem porque algo mais profundo já se enraizou. O pensamento constante. Observei que a pessoa parecia ter passado tempo considerável pensando sobre tudo aquilo. Pela primeira vez não houve negação, nenhuma tentativa de rir e minimizar. Em vez disso, uma resposta que mudou completamente a atmosfera. Talvez eu tenha pensado em você muito mais do que qualquer um percebe. Na minha experiência clínica, pensamentos frequentes sobre alguém revelam uma verdade inegável. Aquela pessoa nunca deixou completamente seus pensamentos. Ela se tornou parte do ritmo diário. Existe em rotinas, em hábitos, em momentos ordinários. A pergunta que ninguém quer fazer. Algo quase confessional surgiu então. Às vezes me pergunto se você consegue sentir algo disso sem jamais ouvir falado em voz alta. Isso não era uma pergunta ordinária. As pessoas não se fazem perguntas assim, a menos que seus sentimentos já tenham ido muito além da simples curiosidade, porque ninguém se questiona se outra pessoa consegue sentir seus pensamentos, a menos que aqueles pensamentos se tornaram constantes o suficiente para importar profundamente. O que permanece quando tudo muda? Na minha experiência de décadas estudando a mente humana e a inteligência emocional, aprendi algo fundamental.
Há conexões que não podem ser medidas apenas por palavras. Algumas conexões são medidas pelo que permanece quando tudo o mais desaparece. E de alguma forma, através de todas as mudanças, através de todas as distrações, através de todos os dias que passaram, aquela pessoa permaneceu. É por isso que seu nome ainda carrega emoção. É por isso que sua memória ainda traz calma. É por isso que lá no fundo ele sabe que o que sente não pode ser ignorado para sempre. O que aprendi com isso? Há algo importante que quero compartilhar com você hoje. Algo que retirei de centenas de conversas similares em meu consultório. O que presenciei naquele diálogo é algo que ocorre em silêncio na vida de muitas pessoas. São sentimentos guardados, emoções protegidas, verdades sussurradas apenas quando alguém de confiança está ouvindo. Frequentemente, as pessoas mais amorosas são as mais silenciosas sobre seu amor. Elas entendem que as coisas preciosas requerem cuidado. Elas sabem que nem tudo que é profundo pode ser gritado. Elas reconhecem que o silêncio às vezes é a forma mais honesta de amar. A importância do pequeno. Passai toda a minha vida estudando o coração humano. E uma verdade emerge consistentemente. As grandes mudanças na vida emocional começam com pequenas coisas. Uma voz lembrada sem aviso. Uma mensagem revisitada durante horas silenciosas. Um sorriso reconstruído na memória. Uma sentença repetida várias vezes. Um ato pequeno de gentileza que de alguma forma se recusou a desaparecer. Esses momentos nunca são aleatórios. São sinais de que alguém deixou uma marca que transcende o ordinário. Quando os pensamentos retornam sozinhos. Ouvi tantas vezes em meu consultório. Penso nessa pessoa sem motivo aparente. É como se o coração tivesse sua própria mente, independente da vontade consciente. Há dias em que as pessoas tentam deliberadamente não pensar em alguém. Mas algo pequeno sempre as traz de volta antes do dia terminar. Uma música, uma frase, um lugar, um cheiro. E cada vez que retornam, os sentimentos parecem um pouco mais fortes. Isso é algo que explico frequentemente com meus pacientes. Pensamentos aleatórios não voltam com força crescente, a menos que a conexão por trás deles continue viva. As memórias passageiras desaparecem. Os sentimentos temporários enfraquecem. Mas as emoções que retornam mais fortes cada vez têm raízes muito mais profundas do que a tensão ordinária. A verdade que ninguém ousa dizer. Venho observando a mesma coisa repetidamente durante minhas décadas de prática clínica. Existem pessoas que permanecem nos pensamentos de forma que nunca pede permissão. Existem conexões que não podem ser desligadas apenas porque pareça conveniente. Existem sentimentos que crescem apesar de nossa vontade, não por causa dela. E a pessoa que carrega esses sentimentos frequentemente permanece completamente inconsciente do tamanho deles. Elas continuam sorrindo, continuam com rotinas diárias, continuam se comportando como se nada tivesse mudado. Mas lá dentro, elas sabem que algo é diferente. O silêncio que fala mais alto. Uma coisa que aprendi é que nem todos os sentimentos profundos chegam com ruído. Alguns permanecem escondidos porque a pessoa que os carrega ainda está tentando compreendê-los. Algumas verdades permanecem atrás do silêncio porque o silêncio parece mais seguro do que revelar demais, muito cedo. Mas apesar de tudo isso, a verdade ainda emerge. Ela emerge em conversas privadas. Ela emerge em momentos quando alguém finalmente para de pretender que não sente nada. E ela muda tudo. Um chamado para a honestidade. Há algo que quero que você entenda, porque acredito que é vital. Se alguém que você ama tivesse ouvido essa conversa que presenciei, compreenderia finalmente por que esquecê-lo nunca se tornou fácil. Não porque os sentimentos são frágeis, mas porque os sentimentos são profundos, porque você importa de forma que não pode ser facilmente desfeita, porque de alguma forma você se tornou parte do mundo interno daquela pessoa.
uma parte que ela carrega consigo todos os dias, quer ela fale disso ou não. A conclusão que ninguém esperava. Após décadas estudando as emoções humanas, posso dizer com certeza: a maioria das pessoas nunca saberá o impacto real que tem na vida de alguém. Elas nunca ouvirão aqueles momentos silenciosos quando são lembradas. Elas nunca presenciarão aqueles instantes quando alguém para de fazer o que estava fazendo porque simplesmente pensar nelas se tornou mais importante. Elas nunca saberão sobre as pequenas coisas que foram notadas e guardadas, os detalhes pequenos que permaneceram quando tudo o mais desapareceu. Mas aquilo não significa que esses momentos não aconteçam. Eles acontecem todos os dias, em silêncio, sem testemunhas, mas com verdade absoluta. E essa verdade merece ser reconhecida. Um convite para refletir. Hoje convido você a reconhecer algo. Se você é aquela pessoa que alguém pensa em repetidamente, que traz calma mesmo na distância, que deixou uma marca tão profunda que não conseguem se livrar dela apesar de anos tentando, você importa. Você importa muito mais do que imagina. Não porque é perfeito, mas porque de alguma forma você tocou algo genuíno dentro de alguém. E aquilo permanece. Permanece em pequenos detalhes lembrados. Permanece em pensamentos que retornam sem convite. Permanece em momentos quando tudo mais fica menos importante porque você cruzou sua mente. Essa é a verdade que ninguém ousa confessar em voz alta, mas aquela é a verdade que existe, e ela importa.